pessoal. Sentar cada um nos seus lugares, em silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Não gozou porque não tem mesmo tempo aqui. Cada um nos seus lugares. Vou pedir debate aí, tá não? Aí, sentado, de silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Atenção aqui, ó. É isso aí, ó. Vai estar logo calado. Você não tinha nem percebido, você viu que ele tá calado. Aí fala. Vamos aí. Isso daí é escondido, mocado aí. Você não tinha nem percebido. Vamos lá. Se não fala, eu falo, porque. Ela já faltou? Senhor, volta aí lá, sem maldade. Não pode sair, não, cara. Não foi, não. Sempre, não pode sair. Pode crer. Saiu, já. Professor, antes de começar, uma dúvida. Não seria uma revolução socialista o comunismo apenas um conceito e a coisa que ocorreu em Nós vamos falar sobre isso. Já esperou. Pronto aí. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Karl Marx, filósofo alemão, viveu no século XIX, de 1818 a 1883. É também considerado sociólogo, mas no tempo em que Marx escreveu, sequer existia o nome sociologia, né? Então é posterior. Quem vai cunhar esse termo foi, na verdade, nem foi também o Augusto Comte. Segundo alguns, teria sido Augusto Comte, o pai, o fundador da sociologia. Mas ele não usa precisamente o termo sociologia, mas sim física social, ou uma filosofia social, uma ciência da sociedade, que depois eles dão esse nome de sociologia, né? Então Marx é filósofo, também sociólogo, é considerado por muitos um economista, mas tem os marxistas mais radicais que dizem que o pensamento dele é muito mais uma filosofia do que uma economia propriamente dita, porque o pensamento dele é uma crítica à economia capitalista. Então, a economia seria o quê? A palavra economia, vocês sabem o significado? Nomia vem do grego nomos, quer dizer leis. Eco, em grego, quer dizer casa. Então, as leis que regem a administração da casa. No primeiro momento, a economia era a ciência que estudava a forma de você administrar um lar. Depois, com o tempo, esse termo se expandiu e não se resume mais a só um lar. Depois a economia se expandiu da economia de uma cidade, de um povoado, até de uma nação, de um país, e tem a macroeconomia, que pensa a economia como um todo. O Marx pensa a economia numa perspectiva macroeconômica. Na verdade, ele vai fazer uma análise dos sistemas econômicos anteriores ao capitalismo. O primeiro sistema econômico, segundo Marx, tem notícia, é o comunismo primitivo. O que foi o comunismo primitivo? As primeiras comunidades humanas, elas viviam numa situação de comunismo. Tudo que eles caçavam, pescavam, coletavam, eles distribuíam entre si de forma igualitária. Por exemplo, seria a sociedade dos povos indígenas que habitavam aqui no Brasil. O que eles caçavam, pescavam, coletavam na floresta, era dividido de forma igualitária. Até que, em um determinado momento, essas comunidades começaram a entrar em contato com outras comunidades. E desse contato começou a surgir as guerras. Nas guerras, o que acontecia? Aquela comunidade que vencia a outra tornava aquela que perdeu escrava. Aí surge o segundo sistema econômico da história segundo Marx, que é o escravismo. Escravismo que imperou no mundo antigo. Agora a relação não se dá entre iguais, mas entre um senhor e um
escravo. E o escravo agora, ele não é mais um indivíduo, ele é uma mercadoria, ele é um objeto. Tanto que o Senhor pode expor o escravo da forma que ele quiser e bem aprouver. Se quiser torturar, matar, vender, pode fazer o que quiser com o escravo. Os escravos se organizam no final ali do mundo antigo. E a partir dessa organização, esses povos que antes eram escravizados pelo Império Romano começam a operar uma revolução. Começam a tomar o poder. Começa lá com o Espartacus. Espartacus foi um dos mais famosos escravos que liderou uma rebelião contra o Império Romano. E depois vai combinar com os povos germânicos, que vão dissolver o Império Romano e um novo sistema econômico irá emergir com o fim do escravismo, que é o feudalismo, que vai dominar a Idade Média. Agora não há mais escravo, há o servo. O servo está ligado à terra, ao senhor, que tem um domínio sobre o servo, mas ao mesmo tempo não pode fazer com o servo o que se fazia com o escravo. O senhor feudal não pode vender o servo, o senhor feudal às vezes pode até torturar o servo, porque tinha as relações de lealdade. Se o servo não fosse leal ao seu senhor, podia até ser torturado, mas não comercializado e vendido, porque ele não era uma mercadoria. Dentro do feudalismo surge uma classe social que começa a enriquecer através do comércio. Que classe social que era essa? A burguesia, que vai para o Oriente no primeiro momento buscar as especiarias. Começa a enriquecer com as especiarias e começa então a financiar as grandes navegações. Enriquecendo primeiro com as especiarias, depois com as grandes navegações, elas começam a investir e usar esse dinheiro em artistas e cientistas, inventores, que vão desenvolver as primeiras máquinas que vão ser usadas no processo produtivo, provocando a revolução industrial. E aí nós temos o advento do novo sistema econômico. Começa com o mercantilismo, através do comércio, depois se desenvolve para o industrialismo. Nós temos o sistema capitalista. Agora a relação entre burguesia, que se torna a dona dos meios de produção, e o proletariado, segundo Marx. E segundo Marx, em todos os sistemas econômicos depois do comunismo primitivo, existe uma relação de exploração. O escravismo do senhor sobre o escravo. No feudalismo, entre senhor e servo, camponês. No capitalismo, entre burguesia e proletariado. E segundo Marx, o capitalismo seria o último dos sistemas econômicos baseados na exploração, porque o capitalismo iria produzir um proletariado que tomaria consciência de sua exploração e faria uma revolução, produzindo o socialismo, através de uma ditadura do proletariado. Então, o proletariado chegaria ao poder, instauraria uma ditadura, socializaria os meios de produção. Então o comunismo não é tudo de todo mundo, é só os meios de produção. O que são os meios de produção na perspectiva de Marx? As terras que produzem alimentos e produzem na agricultura e na pecuária, as terras, as fábricas, as indústrias, os principais empreendimentos. Então isso era os meios de produção. Porque, segundo Marx, o capitalismo ele destituiu os meios de produção dos trabalhadores. Na época, por exemplo, do feudalismo, o artesão ele era dono da oficina, ele tinha suas ferramentas, o servo também tinha uma terrinha para ele poder morar, plantar e criar os animais para a sua subsistência, que o Senhor concedia. O próprio escravo também, ele tinha que ser bem alimentado, tinha que ter um lugar para morar. Agora, no capitalismo, tudo se tornou mercadoria, os meios de produção estão nas mãos da burguesia, ela controla tudo. Marx vai dizer que o capitalismo produziu grandes avanços econômicos e tecnológicos,
mas tornou o proletariado um ser despossuído, alienado dos meios de produção, porque agora não está nas mãos mais dele, e alienado também do resultado dessa produção. E aí, por conta dessa alienação, em algum momento o proletariado tomaria consciência, faria a revolução, instituiria o socialismo, a ditadura do proletariado. Aqui ainda haveria Estado, mas o Estado estaria nas mãos do trabalhador. Até chegar no comunismo, é aqui que você está falando, né? Não seria uma revolução comunista, mas uma revolução socialista, porque são estágios. Né? Para Marx, o primeiro estágio é o socialismo, quando o Estado estaria nas mãos do proletariado, até chegar no comunismo. No comunismo, o Estado seria extinto, teria extinção do Estado. Não seria mais necessário Estado. Por quê? Para o Marx, o Estado é um instrumento de dominação da classe dominante. Ele sempre foi usado para poder fazer com que a classe dominante continuasse no poder. Seja no mundo antigo, no mundo medieval ou no mundo moderno com a burguesia. Então o socialismo só mudaria de mão até que transformasse a sociedade e a cultura de uma tal maneira que seria não mais necessário o Estado. E agora todos seriam tudo em comum e dividiriam isso de forma igualitária, a cada um conforme a sua necessidade, e não seria mais um sistema econômico baseado na exploração do homem sobre o homem. Isso é uma utopia, né? Porque quando a gente olha para a realidade, os estados que produziram as suas revoluções não fizeram nada que Marx havia previsto. Marx previa que as revoluções começariam nos países mais avançados do sistema capitalista, como a Inglaterra, né? Como os próprios Estados Unidos, mas acabou não acontecendo. Em desses países vai acontecer aonde? Na Rússia, na China, em Cuba, todos os países onde a maioria da população era rural, que vivia num sistema ainda muito próximo ao feudalismo. E quando os supostos trabalhadores do proletariado tomou o poder nesses países, a ditadura do proletariado se tornou uma ditadura de uma burocracia, de burocratas, continuaram aí a explorar da mesma forma os trabalhadores e acabou que gerou crises econômicas, apesar de que hoje nós temos a China ainda como um dos remanescentes desse Estado. Mas a China já se tornou um país de economia mista, né? Uma economia planificada, onde o Estado tem o controle da produção, o proletariado não está no poder na China. São burocratas que dizem atuar em nome do Estado, e provavelmente vai ser a próxima maior potência mundial. Vai passar em breve os Estados Unidos. Mas aí nós temos as ideias, né, de Marx sobre a economia. Ele acreditava nessa revolução comunista, era meio que uma utopia, porque quando a gente olha para a realidade, aquilo que foi prometido não se concretizou no socialismo, apesar de que tem uma galera aí entusiasta, mas é entusiasta de uma realidade onde a liberdade é suprimida em nome de uma igualdade que acaba se tornando uma igualdade de miséria, que é o que acontece, por exemplo, em Cuba ou na Coreia do Norte, apesar de que na China a população tem tido um aumento significativo da sua qualidade de vida. Então há diferenças aí, e nenhuma delas cumpriu de fato aquilo que eram as profecias de Marx. Marx ficou muito interessante na sua análise sobre o sistema capitalista, mas o problema dele foi as profecias. Aquilo que ele acreditava que iria acontecer, quando ele tentou prever o futuro, ele era. Mas, quando ele faz a análise do sistema capitalista, ele percebe aí que é um sistema baseado, né, na produção de crises constantes, que é o que a gente vai ver, sempre tem crise, e crise principalmente de superprodução, como acontece em 29, crises também no sistema especulativo. Então são problemas da economia capitalista que são identificados por Marx, mas só que a sua crença, a sua profecia de como isso iria se resolver com uma conscientização do proletariado acabou não se concretizando. Beleza? Acabou o horário, né?